Olá, boa tarde. São 16 horas do dia 15 de janeiro de 2023. Mas esse vídeo só será solto amanhã, vai ser gravado em privado. Contudo, o material já está separado, me permite e é conveniente gravar agora, porque senti o impulso e a necessidade de fazê-lo. Então, vou começar dizendo o que eu já disse anteriormente. Negar a existência de Jesus de Nazaré só é comparável a negar o Holocausto ou a criação do Estado judeu de Israel, graças à repercussão que houve desses três acontecimentos e os desdobramentos pela história. Jesus subverteu todos os valores do mundo antigo, quando disse que o maior, que era o imperador, devia servir o menor. Destituiu do seu cargo o Deus Javé, que é o Deus do nosso universo, quando aboliu a lei, o altar, os sacrifícios e o sacerdócio, constituindo assim uma outra forma e uma outra organização ao culto judaico. Tornou-se ele próprio sacerdote da ordem de Melquisedeque, conforme o Salmo 110 prenuncia, de Davi: tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Fez-se batizar por João Batista, que era um Rabi Sadeque, ou seja, depois da morte de Onias III, cada comunidade tinha o seu chefe, e João era o chefe de uma dessas comunidades, da qual saiu para batizar no Rio Jordão, porque embora os essênios acreditassem que o Messias nasceria numa comunidade essênia, ele recebeu uma revelação especial e pela qual ele já sabia que o Messias havia nascido. Na verdade, eram primos e não se conheciam. Então, o batismo de Jesus é assunto de um vídeo à parte. Nós já o gravamos, mas podemos ampliá-lo. Mas nós vamos aqui pedir a vocês e lembrar a vocês que lembrem-se. Lembrar a vocês que lembrem-se é ótimo, mas deixar bem claro que Jesus não é o tema dessa série. Ele entra apenas porque ele foi, é e será o maior obstáculo para a carrava hebraica. Só por isso. Então, depois de 444 anos, aparece um homem galileu, na Galileia, região da Palestina, que vai se opor aos planos de Esdras e vai fazer com que esses planos sejam postos em risco. Exatamente assim, esses planos sejam postos em risco. Então, aqui nós temos um livro Eliphas Levi Zahed, que é o pseudônimo do Afonso Louis Constant, Eliphas Levi, A Ciência dos Espíritos, e este livro tem um pedacinho, aqui, uma inserção, que é tirada do Talmud. Ele explica aqui dentro que a primeira parte é tirada do Talmud na sua parte denominada Sota. E a segunda parte, que comenta a primeira, é tirada do Talmud numa parte chamada Sanedrim. E o título que ele dá ao livro é A História de Jesus. Mas, em hebraico, esse livro não tinha esse nome. Em hebraico, esse livro se chama Sefer Toledot Yeshua. Sefer quer dizer livro. Toledot, geração ou nascimento. Yeshua é o nome comum de pronúncia errada de Yeshu Natsri, Jesus de Nazaré.
Vejam bem, então, portanto, ele só entra aqui porque foi, é e será o maior obstáculo à realização dos objetivos da Carral Hebraica e continua dando trabalho, apesar dos representantes dessa sociedade semi-secreta, que se apresenta sob mais de 8 nomes, e agora está em toda a sua pujança em uma guerra planetária que chegou ao Brasil, e nós estamos experimentando o que é que Pilatos sofreu neste livro, escrito por Kurt Speidel, O Julgamento de Pilatos, onde ele diz, como subtítulo, para você entender a paixão de Jesus. Quem é Kurt Speidel? Kurt Speidel foi diretamente visitar todos os lugares da Bíblia, sua arqueologia e sua história. Em numerosas viagens de estudo, publicou, em colaboração com Wolfgang Hincker, as obras Von Ur bis Golgotha. Traduzido é de Ur até o Gólgota, ou seja, de Abraão até a morte de Jesus. Ele considera que a história do judeu se resume a isso. Quem não conhecer bem isso, não pode falar sobre o judaísmo. O pano de fundo da mensagem bíblica seria o livro que ele publicou anteriormente, Wenn die Bibel recht hatte, se a Bíblia tivesse razão. Colaborou também com artigos para o volume destinado a ser instrumento desse trabalho, Werkstatt Bibelhausbund, Oficina de Exegese Bíblica. O nome do livro é repetido aqui, Julgamento de Pilatos. Nesse livro, ele mistura documentos modernos com documentos antigos e, em rápidas palavras, como eu lhe disse, nós vamos passar rapidamente os títulos dos capítulos. Capítulo 1, a situação. Não será necessário ver todos os capítulos, mas a situação nós estamos vivendo. Estamos numa guerra civil em que os poderes de alto escalão lutam um para derrubar o outro. Capítulo 2, o motivo do processo. Capítulo 3, a prisão de Jesus. Capítulo 4, os acusadores de Jesus. O 5 vem logo a seguir. Data, a festa da Páscoa, que seria no sábado posterior à sexta-feira, na qual Jesus Cristo é morto. Sexto, o juiz, Pôncio Pilatos, que agora no Brasil nós podemos saber exatamente em que situação estava, pois há 2 anos nós estamos numa situação que alguém classificou de presidencialismo jurídico. Esse sistema é uma excrescência que continuam chamando de democracia, mas é tão torto quanto o Quasímodo de Victor Hugo, porque uma democracia onde não se respeita a Constituição, se rasga e joga no lixo, e os decretos de uma determinada pessoa, de um pequenino grupo, passam a ser lei, l'état c'est moi, né? Luís XV e XVI tinham essa ideia, ele é a lei, e junto com aquela figura, vamos complementar com Dante entrando no inferno, guiado pela mão de Virgílio. Nós estamos no Brasil nessa situação. Pilatos estava assim. Aqui nós temos Dante Alighieri, na entrada do inferno, na sua obra A Divina Comédia, que o título original era apenas Comédia. Dante Alighieri é um livro pouco conhecido, mas muito famoso, A Divina Comédia.
Então nós estamos como Pôncio Pilatos estava ali, entrando no inferno. Não sabemos os desdobramentos do que vai ser essa aventura do presidencialismo jurídico. E aqui Dante diz que havia um letreiro em fogo que dizia em italiano, eu vou falar a frase, embora não seja perito na língua, lasciate ogni speranza voi che entrate, deixai toda a esperança voi que aqui entrais. Isso quer dizer que nós brasileiros não temos mais esperança nenhuma. E no Corcunda de Notre Dame, Victor Hugo mostra um aleijado apaixonado por uma linda mulher, que seria a democracia. O aleijado seria os três poderes, mas eles estão, assim, representados aqui como uma legião, porque não se respeitam, não se harmonizam, e o presidente escondeu-se feito um rato, achando que o povo devia mobilizar o exército. O general Heleno disse que devia ser aplicada a lei 142 e a GLO, prevista na Constituição, mas parece que o exército não queria se meter na história. Já houve uma interferência militar que manchou, né, as Forças Armadas, a República também, se a gente não vai ser. Então estamos aqui numa democracia que é torta. Os três poderes são uma monstruosidade, e apaixonados por um ideal que poderia ser chamado demonocracia, poder do demônio. Assim se sentiu Pôncio Pilatos, porque os judeus dominavam o imperador romano. E agora ele tinha que pronunciar uma sentença, cujo condenado ele declarou inocente. Não vejo culpa nesse homem, é a sentença dele. E diante de Anás e Caifás. E Anás e Caifás fazem com que os sequazes dele ocupem a praça que está diante do pretório de Pilatos e fiquem nas primeiras filas, para que quando Pilatos aparecer, era ali que ele falava para os judeus, gritarem, crucificam, crucificam. Então era uma claque, um pequeno número de pessoas que acordaram muito cedo. Acordaram Pôncio Pilatos, ele deve ter mandado todo mundo da puta que pariu, porque não queria acordar cedo, e acordaram ele para julgar um homem que não tiveram coragem de dizer a verdadeira razão. O motivo para Anás e Caifás era porque Jesus Cristo se disse Deus. Mas eles disseram a Pôncio Pilatos que é porque Jesus Cristo se disse rei e tinha reunido uma multidão inumerável. Então vocês veem que a carral hebraica age assim. Ainda hoje é essa. Quando nós falamos sobre a guerra russo-ucraniana, e quando nós estamos vendo agora o que está acontecendo no Brasil, vocês veem, né, como é que ela age. Ela faz o que quer. Ela dita a sua vontade. E a vontade dela é lei. Bom, paramos aqui. Então, o livro é O Julgamento de Pilatos, e nós estamos numa situação semelhante. O Brasil está sofrendo julgamentos após julgamentos, na mesma situação que Pilatos estava, pressionado pela carral hebraica, representado por meia dúzia de pessoas que têm poder absoluto. Agora, quem concedeu a essa meia dúzia de pessoas, representada principalmente por um homem que faz o que quer, de tal maneira que alguém disse com muita justiça que nós estamos num presidencialismo jurídico. Se não fosse trágico, seria cômico. Então, aqui estamos com as figuras idealizadas de Jesus crucificado. Essa seria segundo as Testemunhas de Jeová, e essa aqui segundo os quadros clássicos. De qualquer maneira, não vamos usar nada disso como prova. Isso aqui vai ser valioso depois, porque a pena é de morte, embora Pilatos tivesse dito que aquele homem era inocente, o que é estranho. Se um juiz declara que um homem é inocente,
Depois, como é que ele dá aos seus acusadores o direito de matá-lo? Nós, no Brasil, estamos em situação muito semelhante. Então, podemos entender exatamente qual era o sentimento de Pilatos. Mas, voltemos ao assunto. Então, aqui nós temos uma inserção de pouquíssimas páginas no livro A Ciência dos Espíritos de Eliphas Levi, e essa inserção, chamada Sefer Toledot Yeshua, tirada do Talmud, do livro Sota e do livro Sanedrim. O livro Sota não sabemos exatamente qual é a data, mas sabemos que é verídico, porque durante muito tempo circulou a escrita em copta, a versão em copta, mas finalmente encontrou-se a versão hebraica original. E a versão e a discussão sobre isso, feita pelo Rabino Jequiel no século XIII, é amplamente comentada. Este livro, no Iluminismo, era o livro mais lido dos iluministas. Vocês conhecem o Iluminismo, um movimento criado pelos Rothschild para poder preparar a Revolução Francesa, que fez com que o clã dos Rothschild se tornasse dono do Banco da Inglaterra, dono do Banco da França, né? E Revolution Française, RF, as iniciais, o povo francês interpreta como sendo Rothschild Frère. Frère em francês é irmãos, e R é o nome Rothschild, ou seja, a revolução, na verdade, as iniciais RF não significam Revolução Francesa. Ontem recebi uma mensagem vinda da França diretamente. É num livro que nós chamamos Le Tabloir Info. Le Tabloir Info. Vem toda, de 3 em 3 meses, vem para mim, da Federação de Lojas Livre Soberana, tem 2 artigos. Um que fala do governo de Emmanuel Macron e outro que fala do 14 de julho, dia 14 de julho. Finalmente os franceses acordaram. Perceberam que o dia 14 de julho foi a data de um golpe de Estado no qual o povo francês foi terrivelmente enganado. Mas não vamos aqui entrar no mérito, porque vamos apresentar a vocês o texto. O fato, então, aqui nós temos um livro que os maiores intelectuais da França, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, em cuja casa os jacobinos faziam reuniões planejando a revolução, e o rei sabia disso, mas não fazia nada. Edmond Arouet, verdadeiro nome daquele que se usou o pseudônimo de Voltaire, e o terceiro personagem é Renan, que é um ateu. Então, esses 3 personagens liam e reliam e transliam esse livro. E Renan, primeiro, escreveu, vejam bem, um livro famosíssimo, que até a minha idade, dos 57 anos, era considerado um clássico, chamado Vida de Jesus, onde ele afirma a existência de Jesus. Olha, isso foi escrito pelos iluministas franceses, cuja missão era destruir a igreja cristã, destruir os sistemas l'Ancien Regime, que era onde os reis e os nobres dominavam, para instaurar a República Democrática, que seria o regime em que o povo teria liberdade, igualdade e fraternidade. Felizmente, o artigo que eu recebi ontem da Federação diz que o povo francês foi traído. Então, acordaram, mas demoraram a acordar. Então, vamos lá, então, esses 3 próceres da inteligência humana. Renan admite claramente a existência de Jesus no século XVIII. Escreve A Vida de Jesus, onde, numa frase célebre, ele diz que Jesus era uma mera figura de mármore que os discípulos dele deificaram. Bem, então nos nossos altares continua essa figura de mármore deificada, mas ele reconhece. Jean-Jacques Rousseau tem uma opinião completamente diferente. Ele disse: os gnósticos falam
que a doutrina de Jesus, que Jesus existiu. É a conferência célebre de Cosenza, feita pelo irmão Diego Sardone, onde diz que um pobre maltrapilho judeu, que era um profeta e cumpridor da lei, com 12 discípulos analfabetos, foi fácil entrar, se imiscuir entre eles e assim colocar como doutrina dele o que era a antiga gnose. Marcião aproveita isso para tentar usurpar o cristianismo dos apóstolos e se tornar o chefe dessa igreja, mas não consegue. E Jean-Jacques Rousseau diz a seguinte frase: o homem que escreveu este livro, ele com esse na mão e com esse na outra, é tão genial, tão mais genial do que o personagem sobre o qual ele coloca como herói, que não faria sentido ele não se colocar como sendo o personagem central da história dele, da narrativa dele. Olha que coisa maravilhosa. Isso é Jean-Jacques Rousseau. O homem que escrevesse esse livro e não se colocasse ele próprio como herói, seria um idiota, porque o que está aqui é da mais pura genialidade. E colocar alguém como sendo herói e uma inteligência sublime, que não foi superada até hoje, nem por Einstein, ao invés de se colocar ele próprio, teria sido um idiota. Essa frase é de Jean-Jacques Rousseau. Agora vamos ao terceiro iluminista, que é Voltaire, que gostava de levar a vida com ironias. E o que é que Voltaire diz? Que Jesus existiu, mas não daria 50 anos para que o Sefer Toledot, vamos deixar já claro o que é, fosse o livro mais vendido do mundo e a Bíblia praticamente deixasse de ser conhecida ou vendida a alguns colecionadores por 25 centavos. Errou feio na sua profecia. Inclusive porque na biografia de Arouet, nós temos dois fatos interessantes. Um deles é um amigo ver ele passando diante de uma capela na fazenda. Ele era riquíssimo, ele era comerciante, matemático de primeira linha, ficou muito rico, e ao passar à frente de uma capela, ele tira o chapéu. Aí o amigo bate no ombro dele e diz: ué, você não diz que Jesus Cristo para você não tem importância nenhuma? Então, por que você tira o chapéu para ele quando passa diante da capela dele? Ele sorri e diz: porque eu e ele nos respeitamos. E isso está na biografia dele, né? Edmond Arouet, né? Que é Voltaire, que só se torna maçom gagá, com quase 80 anos de vida. Rejeitou a maçonaria o tempo todo, e só quando já estava gagá, praticamente sem juízo, é que entrou na maçonaria. Então, a segunda situação é o neto dele na fazenda, olhando para o céu, e diz: vovô, é verdade que o senhor não crê em Deus? E ele diz: meu filho, todos aqueles astros que estão brilhando se movem, giram e não se colidem. Pelo menos colidem-se sim, mas jamais atingindo o nosso planeta. O que parece que faz com que haja um plano que protege o nosso planeta. E esse plano, logicamente, tem um planejador. Esse planejador tem a precisão de um relojoeiro. E se eu considero um relojoeiro, eu estou vendo um relógio. Depois, um evolucionista vai escrever O Relojoeiro Cego, tentando ridicularizar o que Voltaire falou. Mas vamos agora ao Sefer Toledot de Yeshua. Bem, o livro mais comentado, então, entre os iluministas, diz assim, olha só, é judeu, é escrito por um rabino judeu, e diz: no ano 677 do quarto milênio, após a criação do mundo, durante a época do rei Janeu, aliás denominado Alexandre, uma grande desgraça veio em auxílio dos inimigos de Israel. Surgiu um certo miserável, homem sem consciência e de maus costumes, originário de um dos ramos extintos da tribo de Judá, cujo nome era José Pantera.
seria São José. Este homem era alto, dotado de vigor pouco comum e de notável beleza. Havia passado a maior parte de sua vida em orgias, pilhagem, violência e morava em Belém, cidade de Judá. Então aqui se refere ao local onde a Bíblia diz que Jesus nasceu. Curioso, né? Tinha uma vizinha viúva cuja filha se chamava Maria. Então Maria era filha de uma viúva. Os maçons dizem que é um filho da viúva. Essa mesma Maria, cabeleireira, é citada em várias passagens do Talmud e é venerada pelos muçulmanos. Ela é citada tanto no Talmud como é citada no Alcorão e é venerada. Essa jovem, atingindo a adolescência, foi prometida em casamento a um jovem chamado Joanã, dotado de grande modéstia, insigne de doçura e verdadeiramente temente a Deus. Por infelicidade aconteceu que José Panter, o canalha, passando diante da porta de Maria, viu-a e sentiu crescer em si uma paixão impura por ela, simplesmente sexual. Assim, ele passava e tornava a passar continuamente. Mas ela nem sequer o olhava. Portanto, ela era uma mulher pura. Assim o Alcorão a descreve. E o Alcorão tem uma veneração por Moisés, Abraão, Jesus e Maria. Portanto, atesta que esses personagens existiram. Portanto, nós temos no Alcorão, que não tem nenhum interesse em afirmar a existência de Jesus, atestado da existência de Jesus. Mas o importante é aqui, porque os principais inimigos de Jesus estão aqui. Ó. Uma coisa é ter a vida de Jesus contada pelos seus amigos, dizendo que ele existiu. Outra coisa é contada pelos seus inimigos. Aqui nós temos o maior inimigo de Jesus. Esse rabino conta que Jesus era um filho da puta. Então, um amigo, uma vez, vendo definhar, perguntou-lhe: por que você está cada vez mais magro e pálido? Ele respondeu: é que morro de amor por Maria, que está prometida em casamento a outro homem. Então, sua mãe, de José Panter, o canalha, ouvindo, disse: não é preciso se atormentares, nem te desesperares por esse motivo. Faz o que te digo, aproxima-te dela e age de acordo com a tua vontade, cumprindo o teu desejo. José Panter ouviu o conselho da sua mãe, espreitou ininterruptamente a porta de Maria, guardando a ocasião que então surgiria. Certa noite do Shabat, no sábado, Maria estava adormecida e ele se vestiu com as roupas de Joanã, cobriu a cabeça com a sua capa, porque era um dia chuvoso, e Maria estava deitada logo depois da porta. Ele abriu a porta, ela, pensando que fosse Joanã, seu noivo, disse-lhe: não me toques, porque não chegou ainda a hora do nosso noivado, em que devo ser tua. Nesse momento estou protegida contra ti por aquelas enfermidades nas quais a mulher sangra. Mas ele, sem ouvi-la, rezou-se mau intento, portanto possuiu-a, e depois voltou à sua casa. Em seguida, no meio da noite, como a paixão atormentasse ainda, voltou-se novamente para a casa de Maria, e aí ela o reconheceu, horrorizada, e percebeu: como vens ultrajar-me uma segunda vez, tu que eu acreditava incapaz de abusar de nosso noivado? E como podes acrescentar o crime, a vergonha, visto que te disse o estado em que estou, menstruada, impura? Neste momento, devo tornar-me sagrada para ti. Mas ele não dava importância à sua palavra. Sem nada a dizer, satisfez de novo seu desejo. Em seguida retirou-se e seguiu seu caminho. 3 meses depois, veio a dizer a Joanã que sua noiva estava grávida. Joanã, espantado, foi procurar seu preceptor, seu conselheiro, Simeão, filho de Shekhar, e revelou-lhe o problema. Perguntou-lhe o que ele deveria fazer. Seu mestre disse: suspeita de alguém? Joanã respondeu: só posso suspeitar de José Panter, São José, que é um grande libertino. Seu mestre disse: meu filho, escuta meu conselho e cala-te. Se esse homem possuiu uma vez tua noiva, pode ser que ele procure revê-la. Tenta surpreendê-lo com testemunhas, a fim de que ele seja julgado pelo grande sinédrio. O jovem foi muito triste, pensando apenas na desgraça de sua noiva e na vergonha que recairia sobre ele. No entanto, em vez de seguir o conselho do seu preceptor, abandonou a Judéia, foi para a Babilônia, onde ficou morando. Enquanto isso, Maria tornou-se mãe de um filho, a quem deu o nome de Yehoshua,
que era o nome de um tio materno. Quando a criança começou a crescer, sua mãe escolheu como mestre Elcanã, João Batista, e a criança fazia grandes progressos, pois tinha um espírito bem disposto para compreender todas as coisas. Tudo isso foi extraído e trazido, aqui é a explicação do Elifas. Tudo isto foi extraído textualmente do Sefer Toledot Yeshua. Então, para o rabino que escreveu esse livro, que é anônimo, mas é autêntico, porque descobriu seu original em hebraico, e não é todo mundo que sabe escrever em hebraico. E no século XIII, acontece que outro rabino chamado Jequiel vai começar a comentar esse livro. E no comentário desse livro, ele vai fazer ainda uma afirmação que é, para nós cristãos, extremamente dolorosa. Jesus está ardendo no meio de esperma fervente e fezes, para expiar sua falta, pois ele dividiu o povo judeu. Bom, agora vamos ver a narrativa dos milagres. Portanto, os autores são judeus, mas afirmam que Jesus existiu. Portanto, acreditaram nele. Não como filho de Deus, nem de uma virgem. Mas essa história apócrifa, por mais ofensiva que seja para os leitores cristãos, não deixa de ter certo valor. Podemos notar que os maiores inimigos do cristianismo prestam homenagem involuntária à pureza de Maria e ao caráter de Jesus. Começa aqui a narração dos seus milagres, e os talmudistas, longe de negá-los, parecem empenhar-se em exagerá-los. Portanto, chamam ele de feiticeiro, que ele tinha um pacto com Beelzebul, e, portanto, que ele tinha aprendido as artes diabólicas. E aí exageram, para provar que Jesus era um feiticeiro. Portanto, a lembrança mantinha-se ainda bem viva e bastante intensa entre os judeus, 5 ou 6 séculos depois da sua existência, da sua morte. Então, isso está foi discutido por Raymond Martin na controvérsia do rabino Jequiel e em outras compulações rabínicas, a mais comum chamada Nisakon Vetus, ou Antigo Livro da Vitória, na controvérsia do rabino Jequiel. O Sefer Toledot, que os judeus atribuem grande antiguidade, era ocultado dos cristãos com muita precaução, para não despertar o ódio dos cristãos pelos judeus. Durante muito tempo, só se achava a versão incópita, sendo citado pela primeira vez por Raymond Martin, da Ordem dos Irmãos Pregadores, no fim do século XIII. Pouco tempo depois, Pochetus Salváticos publicou alguns fragmentos de que serviu Lutero, que encontramos nos livros desse reformador, no tomo 8º da sua obra, edição de Iena. Mas não se possui ainda o texto hebraico. Esse texto, finalmente, foi encontrado por Munster e por Bustoff. Foi publicado em 1681 por Christoph Wageseilius, em Nuremberg, Frankfurt, numa coletânea intitulada Tela Ignia Satana, As Festas Ardentes de Satanás. Acho que aqui está a maior prova, Jonathan, que você não levou em conta. Então, que eu não acredite, nos livros dos amigos de Jesus, tudo bem. Mas que eu não acredite no livro dos inimigos de Jesus, aí então é notável que os judeus jamais negaram a existência física de Jesus. Jamais. Desde a época do nascimento dele até hoje. E nós cristãos no século XVIII negamos. Não nós, eu digo nós, para me incluir, mas não pertenço a isso. Mas os cristãos no século XVIII. Curiosamente, eu fiz uma brincadeira, porque no Apocalipse diz que o diabo se apresentará ao mundo por uma, vamos dizer assim, numeração, que são 3 vezes 6. E 3 vezes 6 dá 18, o século XVIII, que é o século da Revolução Francesa, é o século em que os Rothschild tomam a maçonaria,
1717, mentirosamente. 1723, de verdade. É o século do racionalismo. É o século em que Augusto Comte funda o positivismo. É o século da Revolução Francesa. Então, parece que o século XVIII, o 666, é o século XVIII. 13, 6, 18. De qualquer maneira, o que eu queria mostrar era o seguinte. Aqui, Eliphas Levi Zahed, num pequeno pedaço do livro, mostra que os judeus, os maiores inimigos de Jesus, que dizem que ele era filho de uma prostituta e de um estupro, que o seu pai verdadeiro, que nós chamamos São José, era um libertino, mas reconhece a existência dele. Então, Jonathan, a minha pergunta a você, que é tão cuidadoso, tão meticuloso e tão, vamos dizer assim, respeitável nos seus trabalhos, por que não leva em conta esse livro? Por que você prefere dar outras fontes e cai numa cilada, dando os seus 7 preceitos que você estabeleceu para dizer quando uma passagem evangélica é verdadeira ou não? Então, aqui está, minha gente. Para mim, eu prometi a vocês, aqui está a maior prova da existência física de Jesus, que não justifica que a revista Galileu, ou que a revista Super Interessante, porque o Código da Vinci diz que ele existiu, Lincoln, Besant e Lee, os 3 historiadores que inventam a história de que Jesus era amante de Maria Madalena, diz exatamente que Jesus era amante de Maria Madalena, logo ele existiu. Então é mais difícil provar que ele não existiu do que provar que ele existiu. Finalmente, nós temos um dado histórico interessante. Hoje, exatamente hoje, no ano de 2023, a maioria dos historiadores considera que pelo menos 14 passagens do Novo Testamento são absolutamente verdadeiras. Viu, Jonathan? 14 passagens do Novo Testamento são indiscutivelmente verdadeiras. Só para citar um exemplo, na genealogia de Jesus, Raabe, a prostituta, a meretriz de Jericó, é citada como sendo uma das personagens que fizeram parte dos pais de Jesus. Depois vem Ruth, a Moabita, e depois vem aquela que a Bíblia não cita o nome, porque é a mulher de Urias, e o autor da genealogia de Mateus e de Lucas não dá o nome, por vergonha, porque Davi a possuiu e adulterou com ela, que é Betsabá. Então, 3 prostitutas são citadas como fazendo parte dos antepassados de Jesus. Ora, dizem os historiadores, se o escritor do Evangelho queria mostrar a figura de um herói, como é que ele coloca na genealogia desse homem, esse escritor suposto falso, um escritor de um épico, como é que ele coloca uma mancha dessas na vida ancestral desse herói? Esse é um dos exemplos. Há outros. Então, meus amigos, mas, sobretudo, queria que vocês, então, procurem conhecer Sefer Toledot Yeshua, a história de Jesus, contada pelos rabinos no livro Sota, do Talmud, e discutido pelo rabino Jequiel no livro Sanedrim. Então, os maiores inimigos de Jesus, os judeus, jamais negaram a sua existência. Então, não preciso recorrer a Tácito, Suetônio, nem a outros testemunhos, Plínio, o jovem, porque eu tenho aqui, acho que a prova definitiva. Não são os amigos apócrifos de Jesus, que escrevem vários evangelhos, embora não sejam verdadeiros, nem me socorri dos evangelhos canônicos, nem me socorri da patrologia. Estou me socorrendo de um livro e depois do comentarista desse livro, o rabino Jequiel, que denigrem a imagem de Jesus, por um lado, dizendo que ele é um bastardo, mas não negam a sua existência histórica. Então, meus queridos amigos, como é que um acadêmico que busca a verdade
pode dizer que tem dificuldade de encontrar a história, a comprovação da existência física, histórica de Jesus. Só se ele está recebendo dinheiro para isso, né, Jonathan? E parece que seu canal cresceu bastante depois que você adotou essa linha de ação. Era mais ou menos como o meu, um canal com poucos seguidores, e agora tem milhares. Então parece que tem uma vantagem quando a gente se coloca do lado da Cahal Hebraica. Eu não teria essa vantagem nunca. Respeito o seu trabalho, mas quando você demonstra essa tendência, né, para se opor à verdade, eu aí tenho que denunciar que você deve ter encontrado um meio de se projetar e esse meio lhe seduziu. Até o próximo.